Beleza. Deixa eu pegar meu iPad aqui. Mete bronca. Valeu. Bom, pessoal, boa tarde. Até que foi ontem, aqui em Floripa, não sei quem já estava por aí, estava um diazão de sol, ainda bem que hoje amanheceu e ficou o dia inteiro chovendo, aí fica todo mundo aqui para a gente poder conversar com um pouco, sem peso na consciência, né, de aproveitar a praia nem nada. E a ideia é, seguindo essa linha, falar um pouquinho não sobre a Content Tools, mas sobre o que é essa estratégia de marketing de conteúdo no setor jurídico. Eu estou sem o passador. Tá aqui, ó. Beleza. Então, falar um pouquinho sobre o que é essa estratégia, né, o que é o marketing de conteúdo para o setor jurídico, uma estratégia que, como a gente comentou aqui, é uma estratégia de comunicação, criar aí o relacionamento entre vocês, que são autoridades dentro desse segmento, com o público, né, que precisa de informação para tomar uma decisão. E adiantando um pouquinho, né, o Gabriel já falou, já me apresentou aí, mas eu não sou aqui de Floripa, eu sou do interior de São Paulo, mudei para cá justamente para fazer a faculdade na Federal de Santa Catarina, sou formado em administração, já atuo no modelo de inside sales, ou seja, nosso modelo de venda é in-house, né? Nós não vamos fazer visitas, né, para fazer uma venda, a base de telefone, de muita conversa, de Skype, atua em consultorias tanto com inbound marketing, mas também em marketing de conteúdo, principalmente, oferecendo aí algumas palestras dentro de um programa Acelera, que tem parceria aí com diversas aceleradoras e incubadoras do Brasil. E hoje eu coordeno o time de vendas da Content Tools, tanto no modelo de inbound quanto de outbound, né? A gente faz prospecções ativas, vamos atrás de poder oferecer nossa solução de uma forma para ajudar, né, os times de marketing, agências digitais, com relação ao marketing de conteúdo. E a agenda aqui vai ser bem rapidinha, são basicamente 3 tópicos que a gente tem. Para falar de marketing de conteúdo, é melhor entender o novo processo de compra, né? Todo esse empoderamento que todo mundo aqui tem com relação a tomar uma decisão, falar de fato que é o marketing de conteúdo e entender na prática como que a gente poderia aplicar, né, toda essa estratégia. Então, falando sobre o conteúdo do novo processo de compra, imagino que grande parte de vocês acompanhava ali na televisão na época, né? Aqui no Brasil era um pouquinho diferente, no Brasil era um cara careca, cada hora ele estava com uma cara diferente, vendia um produto lá, 1001 utilidades, e sempre num processo de empurrar, né, um produto. Não trazia assim tanta educação de mercado, tanto conhecimento, era sempre uma venda empurrada. E hoje a gente tem esse empoderamento onde, aqui mesmo, se alguém se interessou por alguma palestra, ouviu algum produto, já deve estar por aí pesquisando sobre ele, entendendo melhor antes de conversar com alguém num stand, ouvir trocar uma ideia por aqui, né? Então hoje o nosso poder de compra está diferente. Não adianta mais ter aquela venda empurrada, é muito mais a gente buscar todo esse processo e ver o que faz sentido. E dentro desse modelo, né, antigamente o acesso a só o que se passava numa televisão, num jornal, onde o controle desse processo estava com a empresa, estava com um escritório, né? O último dado do IVC, Instituto Verificador de Circulação, ele já mostrou que de 2014 a 2017, cerca de 40% do volume impresso de jornais ele caiu, ele diminuiu, então a estrutura está dentro do digital. Isso traz a gente aí ter uma série de ferramentas, de canais para tomar decisão. Então eu posso ver no Reclame Aqui se eu vou querer comprar aquele produto ou não, né? Se eu vou contratar um software para o meu escritório, tem alguém que está usando, qual que é a indicação, qual que é o review, eu vou buscar entender antes de procurar um vendedor que seja, né? E o poder de compra ele ficou hoje com o comprador. E o controle do processo ele está com quem se comunica melhor, quem dá as caras. A gente comentou aqui, não adianta ficar fechadinho ali com todo o conhecimento, porque se você não abrir o seu capô, mostrar no que você é bom, alguém vai estar fazendo isso e esse cara está saindo na frente. E dentro de todo esse processo, se cerca de 70% do processo de compra, né, o vendedor ele faz sozinho, sem nem falar com ninguém, né, e no caso de vocês, de advogados como um todo esse debate, né, de publicidade e tudo mais, se ele vai atrás, se ele vai querer uma indicação, se existe essa regulamentação, e se o empoderamento da informação chegou para o consumidor,
pergunta que a gente tem que fazer é: como que eu posso criar uma relação com um potencial consumidor, um potencial cliente, antes mesmo que ele descubra que existe a necessidade daquilo? Que daí entra muito nessa etapa inicial, nesse topo de funil da jornada de compra, do inbound marketing, né? É conseguir criar uma estratégia de marketing de conteúdo. É você dar as caras, é você fazer essa comunicação acontecendo. E o que é o marketing de conteúdo? Basicamente, essa é uma definição do CMI, né? Talvez o maior instituto aí sobre marketing de conteúdo, é um instituto americano. Basicamente, é uma abordagem estratégica do marketing focada na criação e distribuição de conteúdo em 3 grandes pilares: que ele seja valioso, não seja um mais do mesmo, que ele seja relevante, que ele tenha algum impacto e que ele possa ser consistente para você atrair e reter uma audiência. Então, não só atração, mas um pouco do que o Thiago comentou aqui com a gente, né? Para retenção, ele também vai ser muito útil, com a ideia de você impactar a sua audiência e, claro, em última análise, você também conseguir impulsionar um pouquinho uma ação lucrativa, né? Você conseguir ser encontrado como uma autoridade e isso converter numa venda de um cliente. E, basicamente, como que esse processo funciona? O escritório, a empresa, enfim, ela vai mapear os seus canais que são efetivos, os canais que ela vai conseguir ter uma comunicação junto com o seu público. Não adianta também a gente... tá todo mundo usando, sei lá, o Facebook, eu vou usar também. Poxa, será que o meu público está ali? A gente tem que entender onde o seu público está para conseguir fazer essa ação ser mais eficiente. E dentro disso, a grande moeda que o escritório, que a empresa ela vai ter, é a questão do conhecimento. E a partir do momento que ela consegue fornecer de forma contínua um conteúdo que ele é relevante, que é esse conhecimento para o público, qual que é a contrapartida disso? A moeda acaba sendo a informação. E esse slide foi bacana porque foi exatamente o que aconteceu há 5 minutos atrás, quando vocês viram a palestra do Alexandre, onde a moeda dele foi passar um pouco do conhecimento que ele tem. Isso interessou vocês e todo mundo que baixou o QR Code vai passar algumas informações para ele porque se interessou, gostou, viu ele como autoridade, e é isso que vai acontecer aqui. Então a empresa ela vai fornecer esse conhecimento, isso gera uma confiança, e essa confiança faz com que o público ele aceite oferecer algumas informações e continuar acompanhando. Entendi que esse é uma empresa, um consultório, uma pessoa que ela pode ajudar nos meus desafios de negócio. E dentro dessa estrutura toda, né, a gente resumiu um pouquinho o que é o marketing de conteúdo. Essa é uma frase da nossa CEO, né? A CEO da Contentus é uma mulher, a Emília Chagas. E ela basicamente que ela definiu que o marketing de conteúdo é conseguir converter o conhecimento que tem dentro do escritório de vocês, no dia a dia de vocês, na famosa linha de frente, né? Vocês vivenciam isso tudo, como que a gente consegue converter esse conhecimento em resultados, e isso vai estar bem atrelado a como começar a fazer o marketing de conteúdo. E esse como começar, eu vou trazer aqui 4 pilares bem rápidos para tentar ser um pouquinho mais prático, tá legal? A primeira coisa que a gente vai ter dentro desses 4 pilares é a parte de planejamento. Então, se a gente está investindo numa estratégia de comunicação, eu primeiro preciso saber com quem que eu vou me comunicar. E, repetindo um pouquinho o que eu já falei, não adianta eu usar termos muito complexos, termos onde eu tenho uma zona de conforto muito grande, se quem estiver do outro lado não tem esse apelo, não tem esse conhecimento. Da mesma forma que não adianta eu vir aqui começar a jogar um monte de termo de marketing digital, se a gente não está com essa especialização. Eu tenho que conseguir entender, dentro de um princípio básico de comunicação, eu tenho um emissor, que esse emissor ele vai transformar essa informação e fazer com que ela chegue até o receptor, e essa comunicação ela só vai funcionar se o receptor ele conseguir ter uma ação que faça uma devolutiva para o emissor. Então, se eu tiver algum erro com relação à minha comunicação, né, a forma como eu estou conversando, eu não consigo ter êxito. Então, o que é importante a gente entender? Quem que é o perfil de cliente que eu atendo? Né? E eu posso ter mais de um perfil, mas vamos criar um documento aqui, né? Qual que é a característica que ele tem, idade, formação, quais são as dores, qual que é o desafio que ele tem. Se eu sou um escritório que atende em várias áreas, vamos criar personas, quem sabe, até diferentes, que refletem muito as dores, as dificuldades e os desafios dentro daquela área.
Aí fazer um trabalho também de jornada de compra. Bom, a partir do momento que eu tenho essa pessoa, o que faz ela estar no momento de descoberta, de aprendizado? Vamos começar a conversar com ela porque aí eu consigo atrair ela para o meu domínio. Conseguir ganhar a atenção dela, o que ela pensa em considerar um escritório ou outro, né? Como que eu posso estar passando informações nesse sentido até um momento de decisão, lógico, dentro das particularidades, né, da regulamentação toda que existe para o marketing jurídico, mas a gente conseguir criar toda essa estrutura. E naquele link ali, ó, o bit.ly/planpersona, vocês podem acessar, eu também depois disponibilizo essa apresentação, vocês já conseguem ter um template bem parecido com esse, para estar fazendo um esboço, né? Para quem quiser dar os primeiros passos, já tem esse material onde vocês já conseguem visualizar ordenadamente que informações são relevantes vocês terem. E claro, além dessa persona, entender que palavra-chave que ela usa, será que ela usa o mesmo termo que nós usamos dentro do escritório, né? Então, conseguir fazer essa análise, esse entendimento, deixar isso documentado, é a primeira etapa. Segunda etapa, vai para a parte da criação como um todo. E aqui, eu vou trazer basicamente duas principais formas de uma produção de conteúdo. Existem outras tantas, como conteúdo gerado pelo próprio usuário, né? Enfim, são diversas as formas hoje de você estar produzindo conteúdo, mas eu vou trazer basicamente duas. A terceirização, que hoje ela acaba sendo a mais procurada, e aí quando eu estou falando desse ponto, casa um pouquinho aí com a palestra do Rafael, né? Gig Economy. Então, hoje você pode estar buscando profissionais sem um contrato de trabalho, você pode estar fazendo um trabalho freelancer mesmo com eles, mas aqui um ponto bem importante. Caso você queira fazer uma terceirização, busque um profissional que ele possa unir pelo menos duas ações. Ele tem um conhecimento dentro da área de vocês, né? Hoje a Content Tools ela não vende conteúdo, tá, pessoal? Hoje a Content Tools ela oferece dentro da ferramenta uma base de profissionais onde uma das categorias, por exemplo, vai ser a área de direito. Então, eu vou ter profissionais ali com background que poderiam fazer parte da equipe de vocês, onde a Content Tools não recebe nada por conteúdo, a relação é direta entre você que está buscando essa produção de conteúdo junto com o profissional, e junto a esse conhecimento, esse background, ele também poder entender do digital, né? Que é um pouquinho, até o que o Alexandre comentou aqui, poxa, não adianta eu só fazer uma produção de conteúdo, eu tenho que pensar no SEO, né? Ou seja, como melhorar a otimização do mecanismo de busca para eu ser encontrado, como que ele pode pensar em estratégias de ligar um conteúdo ao outro, que é fazer o link building. Então, existe toda uma formatação em cima desse conteúdo. Então, não adianta eu pegar só um cara que sabe muito sobre a temática, mas não consegue trazer para o digital. Né? A otimização também não adianta eu pegar um cara que conhece muito do digital e não vai conseguir transmitir todo o conhecimento interno que a gente tem para transformar isso em resultado. E a outra forma que muitas empresas elas vêm fazendo também ali dentro envolver a equipe interna a produzir conteúdos justamente por ter um alto grau de conhecimento interno sobre a solução, sobre o mercado, e colocar o pessoal para escrever. Mas, de novo, a gente precisa ter uma pessoa ali que conheça de SEO. Então, você pode ou terceirizar, ou internalizar isso tudo, ou fazer como a própria Content Tools faz, que é fazer um mix de toda essa produção. Hoje a gente foca em terceirizar, principalmente conteúdos mais topo de funil, que falam mais sobre mercado, que não precisa alguém que vive o nosso dia a dia para estar produzindo esse material, e aí cabe a gente trazer um briefing bem adequado, né, que vai permitir um conteúdo de qualidade, e todo o conteúdo que tem um pouquinho mais do pilar, do DNA, da Content Tools, do nosso negócio, o time de atendimento ao cliente escreve, o time de vendas escreve, o time de financeiro escreve, o time de produto escreve, enfim. Hoje, dentro dos escritórios, às vezes a gente tem uma pessoa que conhece um pouquinho mais sobre cada área e eu quero alimentar isso tudo no meu blog. Como que eu posso fazer esse convite para todo mundo estar escrevendo um conteúdo por mês que seja e eu consigo garantir uma frequência aí de um artigo por semana, tendo alguém que faça a revisão, que faça esse trabalho, eu consigo baratear o custo de conteúdo e ter um conteúdo de altíssima qualidade. Terceiro, a distribuição. De nada vai adiantar, de novo, eu tenho um conteúdo rico, um conteúdo de qualidade, se eu não consigo fazer com que esse conteúdo ele seja acessado, né? Não adianta a gente guardar para a gente o quão bom nós somos. Isso tem que ser exposto. E aí, coloquei um monte de rede aqui, que confesso, eu também não conheço a grande maioria delas, mas eu sei que existe, e a gente precisa identificar
que rede que o meu público ele se encontra, né? E apesar desse, às vezes, ser o primeiro passo, a gente tem uma presença, ter uma vitrine digital ali, um perfil no Facebook, às vezes atuar em algum fórum, né, conseguir criar um modelo nesse sentido, de novo, eu volto a bater na tela de ter o seu próprio domínio. Por que ter um blog corporativo? Porque o blog corporativo, hoje você está no Facebook, você faz uma chamada ali, e é importante a gente estar na rede social, tá, pessoal? Não estou falando que não seja, é muito importante. Mas se você viu alguma coisa legal hoje, se você for procurar amanhã, provavelmente você não encontra mais. Então, qual que é a ideia? Que a rede social ela seja um gatilho, gostei daquilo lá, cliquei, eu vou no blog. Todo material que tiver no blog, que te dê acesso ao site, você vai conseguir fazer com que aquela pessoa encontre isso mais facilmente um dia depois, uma semana depois, um mês depois. Facilidade de indexação, né? Então todo o critério, hoje o Google, por exemplo, ele não vai ranquear o seu Facebook, mas ele vai ranquear o seu domínio. Então você fazer um trabalho por ali, pensando em SEO, de conteúdo relevante, do comportamento do usuário, que faça o usuário ele estar lendo, estar navegando, que tem um tempo de permanência ali legal, vai facilitar nesse seu aumento de ranqueamento. Você consegue trabalhar conversões de topo e meio de funil, você pode criar ali um call to action, né, uma chamada para que esse cara, às vezes, ele entre numa newsletter de vocês, para que esse cara ele tenha interesse em baixar algum material específico de controle, que ele peça simplesmente um contato, estou com um problema, gostei da sua solução, gostaria que vocês me ligassem para a gente conversar sobre. Estabelece uma autoridade, é um domínio que está ali elevando a marca, mostrando o quão vocês conhecem sobre aquela estrutura, traz resultados de longo prazo. Um conteúdo publicado hoje, ele vai ser encontrado daqui 6 meses, daqui 1 ano, e além dele ter um resultado de longo prazo, né, o tempo de domínio ele impacta bastante, mas também ele é um custo operacional baixo, né? Você investiu um tempo e um dinheiro específico naquele material, que ele está sendo lido e tem um alcance escalável, as pessoas daquele dia leram, depois de uma semana leram, e daqui 1 ano continua chegando gente para aquele mesmo material, onde seus esforços estão em outras ações. Tem um menor custo por clique, né? Porque você, de novo, você tem um investimento fechado, quanto mais pessoas estiverem acessando aquilo, o seu custo daquele material vai diminuindo. Diferente de um link patrocinado, onde acaba sendo um leilão, ele é importante também, é uma estratégia complementar, mas a tendência é que ela sempre aumente, enfim. Ter o seu blog corporativo é a casa de vocês, é o território de vocês, onde vocês conseguem se colocar como presença. E por fim, a parte de análise, né? E de novo eu volto a bater um pouquinho na tecla das redes sociais. Poxa, eu estou com 1 milhão de seguidores, 200 mil curtidas na fanpage do meu escritório, etc. Beleza. Você consegue visualizar e fazer um trabalho com todas essas curtidas ou seguidores? Qual que é o relacionamento e o engajamento que esses caras têm efetivamente com vocês? No final das contas, a gente precisa falar sobre ROI financeiro, porque o dinheiro tem que entrar para a gente poder estar bancando as nossas ações estratégicas. Então, tomar cuidado, se toda a presença, as métricas que a gente vê hoje, elas são legais e se elas também criam impacto com relação ao resultado, né? Isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês. E daí isso está muito atrelado também a como vocês vão acompanhar isso tudo. Por exemplo, links patrocinados. É uma estratégia de curtíssimo prazo. Eu paguei ali link patrocinado, eu já vou aparecer para aquele termo-chave, não necessariamente para venda, mas para uma educação de mercado. Só que se eu sou um escritório um pouco menor, né, e eu estou atuando numa estratégia de leilão, onde eu tenho um budget, eu tenho um investimento limitado, provavelmente eu não vou conseguir competir com um escritório que seja muito maior e que tenha um budget limitado. Dinheiro para ele não é problema, ele vai queimar naquela palavra-chave, ele vai aparecer com um link patrocinado, e a tendência é que, se o mercado está crescendo, vamos ter cada vez mais advogados, escritórios e pessoas no mercado indo para o digital, e a gente está falando de um leilão, significa que a concorrência ela aumenta, o custo disso vai aumentar também. Então, se eu já faço uma estratégia de link patrocinado hoje, a tendência é que eu investindo a mesma coisa, meu resultado diminua.
Ou, se eu quiser aumentar meu resultado, eu vou ter que aumentar muito o meu investimento, diferente da estratégia de conteúdo, né? De novo, não são concorrentes, depende muito do seu momento, você vai ter que fazer investimento em links patrocinados para ter um retorno mais rápido, porém a estratégia de conteúdo, ela se indexando, ela sendo relevante, ela sendo orgânica, você investiu tempo, dinheiro, uma única vez, ela está rentabilizando, ela está fazendo uma curva exponencial e gerando mais trabalho para vocês. E com isso tudo, né, além daquela planilha que eu coloquei ali, eu também trouxe um kit que vai trazer um pouquinho de todos esses modelos que eu comentei com vocês. Então, no bit.do/conteúdo, bem simples a URL, vocês conseguem baixar 6 materiais que vão poder aí já dar um insumo, né, uma ideia legal de como pensar em criar uma estratégia de marketing de conteúdo, um ambiente legal para vocês fazerem um trabalho. E o que é legal? Que esse meio jurídico, eu vejo que tem um potencial enorme ainda para crescer. Se a gente for pensar lá fora, né, o quanto eles investem e o quão bem feito está sendo essa estratégia, mostra que o Brasil ele tem um potencial enorme. Mas a gente já tem aí algumas empresas, algumas ações que levam o marketing de conteúdo a sério, que vêm tendo alguns resultados bacanas. Nem todos aqui são nossos clientes, tá legal? Então eu coloquei o caso da própria Jus Brasil. Poxa, a estrutura de produção de conteúdo deles é extremamente relevante, né? Tem uma indexação enorme. Tem o pessoal da própria Sage EDV, né, que está aí proporcionando o evento. O Peticiona Mais, o Cofre Virtual, a iProtesto, já estão conseguindo trazer esse conteúdo para esse meio jurídico, já estão conseguindo, no caso deles, se comunicar com vocês, mas também tem ali um escritório de advocacia que vem já fazendo esse trabalho, tem uma série de categorias dentro do seu site, vem descomplicando a forma de usar a comunicação para atrair novos clientes de uma maneira escalável. Meu tempo acabou, pessoal. Agradeço aí pela presença de vocês. Fico à disposição aí o resto do evento para a gente conversar, tá legal? Tá aí o meu contato.